noite a todos, é um prazer estar com vocês. Hoje é realmente um dia especial, é uma honra e um privilégio ter Walter Longo falar sobre um tópico que eu reputo absurdamente importante. Primeiro, longevidade. Todo mundo quer ficar velho saudável. Ninguém quer ficar velho numa cadeira de roda, recebendo nutrição por uma sonda. Então, isso é um ponto interessante que ele vai conversar. Mas além desse ponto, que óbvio já me interessa aos 67 anos bastante, é um outro ponto interessantíssimo, que é uma dieta que ele desenvolveu, chamado FMD, Fasting Mimicking Diet, a dieta que mimetiza o jejum. E ela tem aplicabilidade na oncologia, em combinação com quimioterapia, em combinação com terapia endócrina, em combinação com imunoterapia. E esses pontos ele vai endereçar na aula. O Walter é um PhD, acho que ele foi para a América para ser músico, a musician in the US originally, e became a PhD. Ele é professor da Universidade of Southern California e tem um laboratório todo desenhado nesse sentido, mas interage diretamente com médicos para o desenvolvimento de estudos clínicos, tanto na América, predominantemente na Itália, originalmente ele é italiano, então ele tem bastante facilidade com todos esses grupos. Nós temos até interesse em tentar fazer alguns estudos aqui no Brasil. A gente sabe das dificuldades de fazer estudos clínicos na área de nutrição. Então, senhoras e senhores, vocês vão ter agora o privilégio e a honra de ouvir Walter Longo. Walter, welcome to Brazil. Okay, thank you, Dr. Buzai. All right, so I will. Então, eu vou falar primeiro sobre longevidade e na prevenção do câncer, e também vou falar sobre o tratamento do câncer, né, o que eu tenho feito, nesse trabalho que eu tenho feito nos últimos 20 anos. Eu sempre começo com isso aqui, que é, na verdade, a medida de fatores de risco, falando de obesidade, tabagismo, álcool, e isso no câncer, na doença cardíaca e no Alzheimer. E a primeira vez que eu vi isso do Matt Kimberlin, um colega meu, eu fiquei surpreso. E depois ele mostrou o próximo slide, que é a mesma coisa, que obesidade e tabagismo é um fator de risco. Então, obesidade e tabagismo é super importante, mas elas quase desaparecem aos 30 anos de idade. Então, durante muito tempo, nós temos falado de tratar o envelhecimento primeiro. Claro, trate todo o resto, mas foque no envelhecimento. E agora a medicina está focada no envelhecimento e o foco já existe. E muitas vezes, né, já é muito tarde para fazer alguma intervenção. Então, eu cheguei nessa palavra que eu inventei, juventologia e youth span. Por quê? Porque eu achei que tinha alguma coisa faltando, porque health span é um período de vida saudável. Mas eu acho que as pessoas querem ir além agora. Então, esse campo de longevidade está explodindo no mundo. Então, será que você pode viver muito tempo jovem? E agora você tem alguns jogadores de futebol americano. Aos 45 anos eles ainda estão jogando. Há muitos anos atrás isso não era possível. Então agora existem formas de ficar jovens, não apenas saudáveis, eles são jovens e eles podem jogar futebol profissional aos 45 anos de idade. E depois, será que é possível realmente tornar as pessoas mais jovens? Eu não vou ter tempo de mostrar isso, mas nós também trabalhamos, não tornando as pessoas jovens, mas será que as pessoas podem biologicamente ser mais jovens, 3, 4 ou 5 anos, virar, né, de volta o relógio, e qual é o efeito nas doenças? Eu mostrei qual é o efeito. Então, se você tratar envelhecimento, vai ter um grande efeito em muitas doenças. Então, aqui os jornalistas adoram falar sobre a Madame Calment, que viveu até os 122 anos de idade, e eu recebo esse comentário quase todos os dias de jornalistas. Não, 122, ela fumou até 117. Então é claro que você está falando, né, de longevidade, de estilo de vida saudável, mas olha só isso, não importa. Então,
É claro que não se enganem com isso e todos os comentários sobre pessoas que ingeriam dietas muito ruins e viveram muito tempo, porque provavelmente, assim como muitas pessoas seguem, né, por exemplo, o pessoal no Equador que tem uma mutação em particular, e assim eles conseguem proteção, a mesma coisa que camundongos, eles têm proteção contra câncer, declínio cognitivo, diabetes, e é porque existe ali essa mutação. E esses camundongos que têm essa mutação, eles vivem 40% a mais, né? E tem proteção contra muitas doenças, e as pessoas são iguais. A maior parte das pessoas não tem essa mutação. Talvez ela tivesse, não é? Mas a maior parte de nós não tem. Então precisamos trabalhar bastante para conseguir. Então, se nós pensarmos 100 anos de pesquisa, envelhecimento, a maior parte dos cientistas diria assim que a pesquisa mais poderosa começou há 100 anos atrás. É aquela que é sobre restrição de calorias. Então, se você pegar um macaco, um rato, um camundongo, qualquer organismo, e você corta as calorias, então mantenha, né, a mesma alimentação, mas corte as calorias 20, 30, 40%, eles vivem mais tempo, de maneira mais saudável. Então, por exemplo, agora estamos falando sobre câncer. Quando os macacos foram colocados em estudos oncológicos e eles tinham restrição de calorias, então eles pegavam os macacos com uma dieta regular, né, normal, e aquela dieta do Ocidente, ou era uma dieta normal ou uma dieta ali com menos 25% de calorias. E os tumores foram cortados em 25%. Isso é coerente com o trabalho que nós vemos em outros organismos, em ratos, em camundongos, diabetes também, resistência à insulina foi de 60% para 5%. A doença cardiovascular foi 20% e 30% menor. Então, não é alterando o alimento, é só alterando a quantidade, comparado com uma quantidade normal, então diminuindo 25%. Então, isso aqui, na verdade, foi o Roy Walford, que foi meu mentor há muitos anos atrás, e o Roy era um médico na UCLA. E quando eu entrei no laboratório, o Roy já estava dentro, vamos ver se isso funciona aqui, ele estava no Biosphere 2. Então, esse homem careca ali na parte inferior esquerda, ele estava nessa instalação em Arizona, e no Arizona eles começaram com um estudo em humanos, com restrição de calorias, e as pessoas ficavam restritas dentro aqui, e ele fazia todo mundo comer menos. Mas ele fez isso ali de maneira formal, não era assim, não era um estudo clínico formal, né? Mas era próximo a isso. Então todo mundo entrou nessa restrição de calorias, e se vocês olharem para os resultados, infelizmente não dá para apontar aqui, não tem apontador aqui, mas aqui à esquerda vocês percebem o nível de pressão, a glicose, a glicemia e o colesterol antes de entrar nesse estudo de restrição de calorias, que é o Biosphere 2, e tudo diminuiu. Então a pressão vai de 110 de 90, a glicemia vai até 70, até 17, e na verdade realmente é muito rápido. Então os cardiologistas falaram assim, nossa, isso é impressionante. Mas se vocês olharem para o Walford, quando ele saiu aqui à esquerda, vocês podem ver que foi puxado ao limite, né, empurrado ao limite, até acima. E desde então, temos visto, né, como é que você tem esses resultados ótimos de restrição de calorias sem esse problema de perda de massa magra e imunossupressão, que é o que causa, né, a falta de calorias, a restrição de calorias. Então nós temos agora a restrição de proteínas, que controlam os mesmos genes que eu estava falando. Agora já foi bem estabelecido que eles são centrais no processo de envelhecimento. É GH, o fator 1 de crescimento, o TOR, S6K, isso já foi bem estabelecido por vários laboratórios, que é central para envelhecimento e aceleração do envelhecimento. E a proteína animal, especialmente, aumenta esses níveis, né? Acelera o envelhecimento. E eu sei que no Brasil tem um consumo muito grande de carne,
Mas é isso que a ciência está mostrando de maneira muito coerente, é que especialmente os aminoácidos e a proteína animal, elas aumentam ali essa questão de envelhecimento, não é? E no estudo epidemiológico, tem vários estudos em animais, se você reduz a ingestão de proteínas, os animais, os camundongos, os ratos vivem mais tempo. E as pessoas? Então, esse estudo utilizou a base da CDC, eu vou focar só na parte de câncer. O que aconteceu com as pessoas que tinham uma dieta menos de 10% de calorias, com baixo teor de proteína, e aqueles que tinham um teor alto de proteína na dieta. Então, se eles tivessem 65 anos e abaixo, aqueles que tinham um alto teor de proteína na dieta tinham 40% de aumento de risco de câncer. Agora, quando isso diminuía um pouco, se era baseado em vegetais, então tinha bastante proteína, mas tinha mais vegetais também. Agora, se tivessem 65 e acima, e é por isso que ninguém pegou isso aqui, porque você tem benefícios quando você é mais jovem e problemas quando você fica mais velho. Então, sim, agora estamos começando a introduzir nesse campo essa ideia de envelhecimento múltiplo. Então, alguém com 20 anos vai ter uma dieta diferente de alguém que tem 40, 60, 80 e 100 anos. Então, é uma personalização. Mas como começamos a pensar ali na variação de idade, então alguém mais velho, de repente, não vai poder fazer tanta restrição comparado com alguém que tenha 45 anos. Então, não é surpresa se vocês olharem para Okinawa, se vocês olharem para o Japão, historicamente, até agora, mesmo que está subindo, tem realmente uma dieta de muito baixa em proteínas, não é? Então, agora a maioria come só vegetais. E não é surpresa, durante muito tempo eles viveram mais tempo do que qualquer outro no mundo. E os japoneses ainda são o número 1 em termos de expectativa de vida. E não é surpresa, porque eles agora estão mais ocidentalizados, não é? Mas eles comem bastante vegetais e eles têm um baixo teor de proteína na dieta. Mas aumentou um pouco. E também não é surpresa que antigamente em Calábria, em Sardínia, em outros lugares na Itália, vocês viam pequenas cidades que tinham recordes de centenários, de longevidade, e eles tinham um baixo teor de proteína nas dietas e um teor elevado de carboidratos. E eles comiam carne uma vez por semana. Isso era típico dessas cidades italianas. E também é verdadeiro que o Salvador Caruso, que chegou aos 110 anos, foi o homem mais velho na Europa. É verdade que muitas vezes, quando eles chegavam aos 80, 90 anos, eles iam morar com os filhos. E aí sim, eles tinham uma ingestão maior de proteína. Então, o Caruso, provavelmente, nos últimos 20 anos de sua vida, dos 90 anos até os 110, provavelmente ele comeu muita proteína animal, porque agora ele estava vivendo com seus filhos. Então, talvez esse seja o fenômeno, é o que eu acabei de dizer antes. Talvez essa combinação de uma dieta bem restrita e depois, de repente, eles estão comendo carne 4 vezes por semana e frango 4 vezes por semana, essa combinação aí que é o segredo, não é? E entrando nos detalhes, essa dieta de longevidade agora é bem coerente, tem muitos estudos de Harvard, Montreal, e eu vou mostrar um da Noruega. Basicamente é legumes e vegetais, não tem a carne processada nem vermelha, não tem ali chocolate nem nada, e nós temos também baixo em ovos, açúcar, grãos refinados, e nós entramos ali na parte de sarcopenia, a perda muscular e outras questões que acontecem ali na restrição de calorias. Então, talvez o seu sistema imune se torne muito fraco e não pode lutar contra as infecções. Então você tem ali comer dentro de 12 horas no dia e depois essas FMTs, né? Essas
dietas que imitam o jejum. Então, eles olharam para várias pessoas da China, da Europa, dos Estados Unidos e, basicamente, eles concluíram, também concordando com um estudo recente de Harvard, que legumes e nozes, grãos integrais estavam associados a um aumento na expectativa de vida e a carne vermelha tinha um efeito menor, ele encurtava a vida. E agora estamos vendo esse consenso de vários lados diferentes, estudos em animais e estudos em humanos também. Então, mas a realidade é que as pessoas não querem mudar sua dieta. Então, nós temos a dieta perfeita e agora você pode até argumentar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo, mas as pessoas estão dizendo, provavelmente é o que a gente deveria fazer, mas ninguém quer fazer. Então, a Itália agora provavelmente é menos de 10% que faz a dieta mediterrânea e nos Estados Unidos, de repente, é 5%. Então, ninguém está fazendo isso. E, na verdade, o Ancel Keys, ele definiu a dieta do Mediterrâneo na Itália, nos anos 60, e os italianos têm só piorado. Então, provavelmente, eles até diminuíram o uso dessa dieta mediterrânea, porque estava se tornando mais famosa como dieta protetora. Então, era menos e não mais. Então, nós começamos a pensar, há muito tempo atrás, e se nós fizéssemos a intervenção durante, 5 dias, e deixando as pessoas comerem o que elas quisessem? E os pinguins, por exemplo, os pinguins imperador no Polo Sul, eles fazem vários meses de jejum por ano. E que tal 5 anos, né? Um período curto, assim, o que acontece? E aí você volta a uma dieta normal. Então nós começamos a trabalhar com essas dietas que imitam o jejum. Então, é um baixo teor de calorias, açúcar, proteínas e alto, elevado em gorduras insaturados. E nós tratamos o corpo do camundongo, dos humanos, e nós desenvolvemos isso porque nós estávamos fazendo o primeiro estudo de câncer, 2010, no North Cancer Center em Los Angeles, e teve uma quimioterapia e ninguém queria fazer a quimioterapia e também fazendo jejum ao mesmo tempo, porque as pessoas estavam ali preocupadas. Por quê? Por que você vai me dar água em vez de alimento, não é? Até as enfermeiras estavam argumentando, não, eles deveriam comer alguma coisa durante esse estudo. E aí nós voltamos ali ao Instituto Nacional do Câncer e pedimos financiamento para essa dieta que imita jejum. E nos Estados Unidos, eles realmente financiaram e nós conseguimos fazer. Então, se você pensar em camundongos e aí você dá 2 ciclos dessa dieta que imita jejum, essa FMT, e depois durante 4 dias por mês você dá outras coisas. Os resultados foram realmente legais e mostraram 45% de diminuição. Eu vou focar só no câncer por causa dessa palestra. Então, se vocês olharem para a incidência geral de tumores, ela aumenta 45%. Então, mesmo que eles começam com a meia-idade, os tumores, muitos deles não se desenvolvem. Então, os camundongos morreram sem evidência de tumor e eles viveram mais tempo, viveram 11% a mais em média, quase metade dos tumores. E se vocês olharem também, todos esses pontos cinzas que são o braço controle, que estavam com uma dieta normal, aí eles tinham um câncer, vocês estão vendo ali, número de meses. E nenhum dos camundongos nessa dieta FMD estava com câncer, mesmo que a dieta fosse parecida. Mas 8 dias por mês eles tinham uma dieta diferente. Então agora muitos cânceres não acontecem, muitos tumores não acontecem, e aqueles que acontecem mais tarde e são benignos. Então é bem interessante, pelo menos na prevenção de linfomas, adenocarcinomas e etc, etc. Ok, e no caso das pessoas, esse é o primeiro estudo que nós publicamos em 2017, foram 100 pacientes em um estudo clínico e foi em Los Angeles. Então isso aqui é a versão humana, muitas nozes e vegetais e sopas.
etc. Não é? Então, muitos vegetais, né, que têm baixo teor de açúcar. E depois dos pacientes fazerem 3 ciclos dessa dieta durante 5 dias, os efeitos foram bem fortes. Então, perda de gordura abdominal, perda de peso e a massa magra, como nós vemos aqui, o GLP-1, o receptor do GLP-1 agonista, era basicamente igual. E isso agora é 5 estudos depois, né? E ainda é os mesmos resultados. Então, isso é de verdade, não é só uma ideia. E depois, e olhando para os fatores de risco, ou marcadores para o câncer. Então, glicemia alta, altos níveis de açúcar são associados com um prognóstico ruim no câncer. E agora, diferente dessa restrição de calorias, porque na restrição de calorias, se eles têm níveis de glicose baixos, ia descer ainda mais. Aqui não vemos isso. Isso é bom e ruim, porque se você tem uma baixa glicose, um paciente de câncer e desce ainda mais, isso não é bom. Tem dados sugerindo que realmente a glicemia muito baixa é muito pior. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas os pré-diabéticos, aqueles que começam com níveis mais altos de glicose no jejum, depois dos 3 ciclos de FMD, eles voltam ali aos níveis normais. Isso é verdadeiro para a glicose, para a IGF-1, isso é o fator de crescimento nos estudos epidemiológicos associado a vários tipos de câncer, câncer de próstata, de mama, colo retal. Então isso desce um pouquinho se os pacientes têm um fator de crescimento normal, e isso desce muito mais se os pacientes têm um IGF-1 alto na base mesmo do curso. Então os ciclos acontecem, isso é verdadeiro para a inflamação também e outros fatores de risco do câncer. Então a proteína C reativa, e as pessoas que têm a proteína C reativa normal permanecem ali, aqueles que têm uma elevação na proteína C reativa, vocês percebem que isso aqui está mais baixo. Ok, e no caso do tratamento de câncer, então a ideia é que nós estávamos mostrando que se você deixar o camundongo com fome, ele se torna mais resistente a envelhecimento e a toxinas. E nós também sabíamos que os oncogenes, eu vou encurtar a história aqui, os oncogenes também estavam bloqueando essa resposta. Então, se você tiver um oncogene que nos câncer, ou na maior parte dos cânceres, o camundongo não conseguia responder a essa ordem de jejum, as células não conseguiam responder e continuavam a não ter a proteção. Então, as células normais eram protegidas, as células oncológicas não eram protegidas. Então, nós fizemos isso, nós e outros também, fizemos há muito tempo atrás com um modelo de câncer de pulmão, e eu vou só mostrar isso aqui para a quimioterapia, depois eu vou entrar nas intervenções mais inovadoras. Então, para a quimioterapia, na esquerda é o câncer de pulmão, à direita é o câncer de mama triplo negativo. Se você der para os camundongos com o câncer de pulmão, vocês derem quimioterapia, isso aqui é a taxa de cura, isso não mostra a progressão dos tumores, é saber se o camundongo está curado ou não. Se for câncer de pulmão, não tem cura. Se for câncer de mama e quimioterapia, 20% dos camundongos estão livres de câncer. Se você coloca jejum, não tem cura. Se você coloca jejum com câncer de mama, aí 20% estão livres do câncer. Mas o que é incrível é a combinação. Então você faz o jejum, aí você dá uma dieta, você dá quimio ao mesmo tempo, e vários camundongos se tornam livres de câncer. Então, realmente, isso sugere, já estava sugerindo na época, isso é um estudo antigo que nós fizemos, que as células oncológicas, as células do câncer, eles podem se adaptar rapidamente, podem sobreviver, mas não podiam fazer ali com a quimioterapia de alta dose, por isso. Então, por isso que nós vemos não apenas o tumor progredindo mais lentamente, mas você vê cura, não todos, mas é uma boa porção deles que estão livres de câncer agora. Então,
Depois disso, nós começamos a ver algumas das vias que geralmente são seguidas, especialmente a via TOR. Se vocês fazem jejum numa célula normal, a sinalização de TOR diminui. Então, dentro da célula, tem a parte que é envolvida no crescimento, nós começamos a ver nos tumores. E muitos tumores estavam aumentando em vez de descer, né, com o jejum. Será que é possível que as células cancerígenas estão se comportando ao contrário das células normais? Estão aumentando alguma coisa que deveria estar diminuindo? Então nós começamos a ver o que nós chamamos de fome. Então, utilizando isso, nós podíamos olhar para as células tumorais e podíamos ver o jejum e ver como é que era o metabolismo que eles adaptavam para sobreviver à fome. E nós podemos fazer isso muito rapidamente, podemos identificar os padrões e podemos usar como alvo. É o que a Júlia Salvadori fez no laboratório alguns anos atrás. E ela captou 3 vias de escape diferentes, mTOR, P3 quinase, e ela utilizou 3 drogas, né, rapamicina, pictilicib e ipatasertib, como alvos. E agora vocês veem o câncer que cresce muito rapidamente e acaba ficando mais lento. Então ela consegue, com uma combinação de 3 drogas, bom, primeiro ela conseguiu identificar essas vias de escape, depois de identificar, ela usa como alvo. Agora, se você remove o jejum, todos os camundongos morrem de hipoglicemia. Então, agora estamos começando a ver evidência, não apenas que pode não apenas matar mais células cancerígenas, mas também proteger contra a hipoglicemia, porque os inibidores de TOR e a P3 quinase, eles podem causar problemas também, aumentando os níveis de glicose. E aí ela deixou sob controle e eu não vou falar sobre isso, mas aqui à direita, o que eu acabei de falar para vocês, são as vias de escape. Então você tem ali o mTOR, CDK4/6. Aqui à esquerda é um outro problema, por isso que é difícil de curar o câncer, porque as células cancerígenas, células tronco, elas se importam com glicose. Então o jejum, por um lado, está causando, junto com as drogas, está bloqueando essas vias de escape, mas por outro lado, está se livrando das células tronco do câncer. Por isso que isso funciona tão bem, por causa dessa grande atividade do jejum. Agora, se você precisasse fazer isso com drogas, isso levaria mais de 3, talvez mais 2, mais umas 6 drogas, mais ou menos, para fazer o que essas 3 fazem. E vocês precisam saber quais as drogas, quais as propriedades diferenciais, porque isso cria diferença. As células normais vão para um lado, as células cancerígenas vão para o outro. Você precisaria de 6 drogas com propriedades diferentes, que não atacariam as células normais, senão não daria certo. Por isso que essa ideia era diferente, então mantendo as células em direções diferentes. E isso é muito importante, porque senão, como a quimioterapia faz, e a imunoterapia também até certo ponto, não é? As drogas de imunoterapia causam muitos danos, têm eventos adversos bastante graves nos pacientes. Então isso é muito importante. E uma outra questão foi o câncer de mama R positivo. Nesse caso, vocês percebem a linha verde, que é o crescimento do câncer. Então, verde é com fulvestranto, as drogas que são utilizadas, e o camundongo ele consegue controlar o crescimento do câncer. E aí vocês veem a linha verde acaba subindo, então as células se tornaram resistentes. Mas agora, nessa parte inferior, nessa curva inferior, vocês percebem que está diminuindo. Então esse é o fulvestranto mais a dieta que imita jejum. Então, na verdade, é a dieta que está atuando nessas células que são resistentes e, de repente, lentamente, o paciente se torna livre de câncer. Esse é um estudo em menos de 6 meses, é muito tempo para um camundongo. O controle realmente demorou muito, durou muito, né? Nunca teve aquisição
condição de resistência. Lentamente estava desaparecendo. Eu estava falando isso para o Buzaid. Nós tentamos conseguir financiamento para isso durante anos, não é? Com o MD Anderson, com os hospitais, os melhores hospitais, e nós não conseguimos esse financiamento, mas queríamos fazer exatamente a mesma experiência. Ok, então, e no caso das intervenções não tóxicas, será que nós podemos tomar a vitamina C e jejum e utilizar contra o câncer? Será que é possível? Então, esse laboratório Cantley, se vocês olharem aqui à esquerda, onde está descrito o tamanho do tumor, isso é o câncer coloretal, você tem o Carras e a linha azul seria camundongos injetados com câncer, e o câncer progride muito rapidamente, e a linha vermelha é tratados com vitamina C injetável, então uma alta dose de vitamina C injetável, a mesma vitamina C que as pessoas tomam por suas propriedades anti-envelhecimento. E vocês percebem que a vitamina C consegue diminuir a progressão do câncer, fica mais lento. O meu laboratório utilizou a mesma coisa, foi HCT 116 e também CT 26, e mostrou o que a Memorial Sloan Kettering mostrou também, e existe as células tratadas com vitamina C, ela vê toxicidade, e o câncer de pulmão ela vê um pouquinho de toxicidade, e depois no câncer pancreático ela vê muita toxicidade. Mas quando ela acrescenta essa condição de jejum, isso mudou completamente, como eu mostrei para vocês antes, para a quimioterapia, mais o jejum, e agora a vitamina C, mais o jejum, tem um efeito sinergístico. E isso é bem interessante, porque a vitamina C não é tóxica para as pessoas até tomam para viver mais, jejum também não é tóxico. Então, será que é possível agora ter um coquetel não tóxico? E será que isso pode ser utilizado para tratar pacientes com câncer? E, na verdade, a Ana Bacarina, não sei se ela está aqui, ela está usando há algum tempo aqui no Brasil, e ela tem ajudado bastante nos dando os dados preliminares para criar estudos clínicos. Agora, por exemplo, tem um estudo clínico no câncer coloretal, com vitamina C, imunoterapia e jejum, dieta com jejum. Então, vamos ver o que acontece nesse estudo. E depois aqui vocês veem os resultados em vivo, esses ciclos de FMD, dessas dietas que imitam jejum, e isso funciona para deixar o câncer com progressão mais lenta. E depois nós temos essa via de escape, que eu acabei de mostrar para vocês. Então nós falamos assim, será que nós podemos ter ali drogas completamente não tóxicas e aí você tem uma regressão do câncer? Será que isso é possível? Isso aqui é só um resumo. Mas, basicamente, essa dieta funciona tão bem com vitamina C, porque as células cancerígenas, como parte da via de escape, elas acionam a ferritina. Então, eles pegam ali o ferro e é isso que mata, assim, tornando o oxigênio tóxico, e o ferro mata a célula. Então, a vitamina C, ela liga, ativa a ferritina, que liga ferro, e a célula cancerígena sobrevive. Mas o jejum reduz a ferritina, e agora temos a capacidade de ter esses radicais livres, essa espécie de oxigênio que dá a possibilidade de matar as células cancerígenas, e matando apenas as células cancerígenas. As células normais não se importam, não fazem nada. Na verdade, elas podem até ajudar a se tornarem mais saudáveis. Ok, então é parte do que eu acabei de dizer. Se vocês olharem para a quimioterapia, a toxicidade, os camundongos são tratados com uma dose muito alta de quimioterapia. Essa linha azul é quando eles estavam com uma dieta normal, e a linha vermelha é quando eles estavam em jejum vários dias antes e recebendo a quimio. Em alguns casos, como por exemplo no centro, eles estão utilizando um inibidor de etoposídeo, e nós temos ali a sobrevida dos camundongos, e às vezes vemos uma grande diferença
entre aqueles que fizeram jejum e aqueles que não fizeram. Outra coisa que nós vimos recentemente foi a mesma coisa com a imunoterapia. Então vocês percebem que isso aqui é o câncer de mama triplo negativo, utilizando PDL1 e o OX40, dois medicamentos para imunoterapia. E essa linha que desce é quando a imunoterapia que acaba matando esses camundongos, pelo menos nesse modelo 41, em todos os casos. Se for PDL1, se for OX40 e também PDL1, OX40. E agora, utilizando essa dieta com jejum junto com a imunoterapia, está deixando a imunoterapia mais efetiva, que eu não mostrei para vocês, mas também está deixando os camundongos menos sensíveis à imunoterapia. Na verdade, completamente protegidos. Então, e no caso dos estudos clínicos? Isso aqui são mais ou menos 20 que nós temos. Esse aqui é o último do grupo Ranieri, que estava olhando para essa dieta com jejum, que imita jejum, com várias terapias diferentes, e mostrando a mesma evidência que nós conseguimos mostrar também. Por exemplo, infiltração das células T, um aumento. E assim, os ciclos com essa dieta que imita jejum está deixando o câncer mais visível para o sistema imune. E, portanto, essa célula cancerígena está mais sensível à quimioterapia, mas também as células tratadas com quimioterapia, especialmente, se tornam mais visíveis para o sistema imune. E assim o sistema imune pode atacá-las. E um outro estudo em Gênova também é muito promissor, e aqui eles mostraram 5 casos de estudo avançado, de doença avançada. Isso foi na Itália, em Milão, e eles mostraram nesse estudo com mais ou menos 20 pacientes com o câncer com baixo prognóstico, 5 dos 20, depois de receber imunoterapia ou quimioterapia, 5 deles acabaram entrando em remissão. Então isso foi uma grande surpresa para o oncologista. Então por isso que eles decidiram publicar esse artigo, porque ter 5 casos do mesmo estudo, assim, indo do estágio 4 para remissão, isso não era normal, não era comum. E aí eles publicaram esse artigo, essas respostas. E depois o mesmo grupo agora já viu a sobrevida global. Esse é um estudo pequeno, agora estão com 150 pacientes, que é muito maior, mas agora essa parte inferior seria câncer de mama triplo negativo. Essa é a sobrevida depois de 40 meses. E vocês percebem que acabaram de receber a quimioterapia, a sobrevida é bem baixa. Depois, recebendo essa dieta que imita jejum, com a quimioterapia, a sobrevida fica maior. E realmente é um bom início para a sobrevida global. E depois eles publicaram, alguns meses atrás, isso aqui, a propósito, olhava para uma das grandes reclamações dos oncologistas, é que o paciente vai perder massa muscular, vai se tornar caquético. E nesse estudo, com os pacientes recebendo, isso aqui é câncer de mama, recebendo vários ciclos ali dessa dieta, e basicamente isso mostra que as mulheres que recebem vários ciclos, 8 ciclos nesse caso, dessa dieta que imita jejum, aumentaram a função muscular e aumentaram também a massa corporal. Se existe uma boa dieta com bastante proteína, o grande argumento que nós tínhamos na oncologia é por que você vai dar assim muita comida, né, muita alimentação. Era interessante você manter a massa muscular igual e matar o câncer, né, mas nós decidimos dar excesso de comida no meio dos ciclos. Eu acho que isso não fez muito sentido, na minha opinião, mas às vezes a gente perde os argumentos, né, com os médicos. E depois, é claro, né, alguns pacientes de câncer têm problema, alguns precisaram parar de fazer jejum, mas sim, muitos deles não pararam, e isso aqui, é claro, precisa de estudos maiores. E um acabou de ser terminado, foi publicado pelo mesmo grupo, o Ranieri, e isso aqui é olhando para a resposta patológica completa.
que é um substituto para a sobrevida global, e nesse caso também eles olham para a quimioterapia mais os ciclos de dieta que imita jejum e a metformina. E eles esperavam que a metformina deixasse melhor, mas eles viram ali na parte patológica, como eu mostrei antes para um outro estudo, a metformina não acrescentou nada. Então, realmente, era a dieta com jejum que fez a melhoria, não a metformina. E esse é aqui é o último slide, esse é o mecanismo, né? Por que funciona? Então, funciona porque essa condição de jejum tinha esses efeitos diferenciais nas células cancerígenas, então o jejum diminui a insulina, a glicose, IFG1, e quando isso está normal, as células, quando estão coordenadas, sabem o que fazer. Então, o corpo humano tem uma resposta rápida e cada célula atua de maneira coordenada quando existe a fome. Por isso que esse pinguim no Polo Sul, todas as células sabem o que fazer, eles podem ficar em jejum uns 2 meses. E as células de câncer que recusam, por definição, as células cancerígenas, elas se recusam anti-crescimento e tem sinalização de crescimento deles. Então, toda célula cancerígena, a maioria tem isso. Então, por um lado, aqui vocês percebem, vocês permitem a quimioterapia matar mais, mas provavelmente você também está permitindo que o sistema imune detecte. E assim dá para perceber que essa célula está rebelando a essa condição de fome. Então, depois de 3 bilhões de anos, talvez tenha uma sinalização certa. Isso é uma célula transformada, não é uma célula normal. Então, a gente vai atrás disso, porque agora ficou claro, não é? É o oposto do que deveria fazer. Então, isso provavelmente é o motivo, porque isso continua funcionando com tantos tipos de câncer. Eu vou mostrar alguns, mas agora já está câncer hepático, coloretal, de mama, glioblastoma, melanoma e qualquer um. E isso foi feito por vários laboratórios. E também os resultados são bem coerentes. E agora nós precisamos dos estudos maiores, mais estudos randomizados e assim vamos continuar. E é isso. Muito obrigada. Bom, temos 1.500 perguntas e estamos vendo algumas aqui. Tem algumas que eu queria começar e depois eu vou passar algumas bem interessantes que apareceram. Bom, vamos resumir primeiro essa dieta da longevidade. Então, é baseado em vegetais, não é? Pouca proteína, especialmente nos muito jovens, certo? Bom, eu diria que a maior parte é baseada em plantas, né, em vegetais. Aí peixe e outros alimentos vegetarianos, mas sem carne vermelha. Bom, essa que é a ideia, essa é a dieta ideal. A maior parte não vai fazer isso. Não, eu estou falando da ideal. No dia do churrasco não vai rolar, né? Não, sem carne vermelha, só peixe. Ok. Agora, falando sobre suplementos, será que nós deveríamos tomar suplemento de ômega 3 ou simplesmente fazemos a dieta? Eu acho que é melhor ter o ômega 3 do peixe, né? 2 ou 3 vezes sem mercúrio, né? Como você disse, né? Então, peixe sem mercúrio, agora é difícil de achar. E se vocês olharem para salmão, o salmão tem suas próprias toxinas. Então, aquele salmão aquele que é criado em fazendas, ele tem um nível de toxinas maior. Então, será que a gente deveria usar suplementos de ômega 3? Sim. Ok. Essa é a resposta que eu queria, porque eu tomo todo dia. Você pode ter certeza, né, que eu não estou fazendo besteira. E eu não falei nada para ele, tá bom? Então,
Let's Vamos review revisar again novamente the behavior o of the comportamento cancer da cell célula compared to cancerígena normal comparado com as cells. células normais. So normal Então, as cells células are normais designed foram feitas to para stop the metabolism. impedir fazer uma intervenção no metabolismo, né? Então, a insulina diminui e as células começam a virar autofágicas, tomando proteínas ali que são irrelevantes para a sobrevivência. E as células cancerígenas, elas continuam, elas não respeitam esse cenário de fome. E é por isso que elas se tornam mais suscetíveis à quimioterapia e, como você disse, também mais visíveis ao sistema imune. Eu não sabia disso. Isso mudou. A minha nutricionista está aqui, viu? Então, de repente, vamos mudar para a dieta mediterrânea. É alta na quantidade de fibras, tem muitos dados mostrando que os pacientes respondem melhor, eles se curam mais. Se você der a dieta mediterrânea, mais ou menos 50 gramas de fibra por dia. Isso foi apresentado na ASCO há 3 meses atrás. Mas essa que é a ideia. Então, você tem o jejum das células normais, as células normais e as células cancerígenas. Elas se comportam de maneira diferente com o jejum. Sim. Ok. Então, me conte sobre os inibidores de mTOR. Nós usamos muitos inibidores de mTOR para o tratamento do câncer de mama. E todos esses tumores que têm os receptores, né, os tumores luminais que nós chamamos, né, os receptores hormonais. Quando as células normais reduzem a atividade de mTOR, até algumas pessoas querem dar ali uma coisa para melhorar o envelhecimento, para melhorar a longevidade, e as células normais não fazem isso, elas se tornam mais suscetíveis aos inibidores de mTOR. Está correto isso? Entendi isso certo? Não, as células normais estão bem com os inibidores de mTOR. As células cancerígenas, que nem sempre, mas a sinalização de TOR na PI3 quinase e CDK4/6 está elevada. Então, aquelas que estão em jejum, isso diminui. Sim. Então, se você aplicar o jejum, e são vias de escape, porque câncer diferentes têm vias de escape diferentes, né? Então, alguns nós temos a tromicina e nada acontece. Alguns recebem e muita coisa acontece. Então, eles ficam mudando. Por isso que nós utilizamos RNA-5 e nós agora estamos tentando fazer a RNA circulante, que é mais difícil de fazer. Mas, eventualmente, podemos pegar uma amostra de sangue do paciente, olhar para a célula cancerígena e ela se adaptando, e depois, dentro de 2 horas, podemos dizer, ok, você deve receber essa droga. Podemos até prever, podemos identificar a via de escape. Bom, a pergunta final, e depois eu vou começar as outras 1.500, tem a ver com vitamina C. Eu acho que foi em 2015, na Ciência, teve um artigo que mostrou isso, exatamente, que o câncer coloretal, com a mutação Carras, vitamina C induzia a morte, em doses muito altas, né? Porque doses muito altas têm um efeito oxidativo, as doses baixas são antioxidantes. Então, nós não captamos muito isso, né? Mas agora você mostrou não só que funciona, e no estado de jejum, a vitamina C com alta dose funciona muito melhor. É muito melhor, porque não é surpresa, as células cancerígenas, elas se defendem ativando a sua própria proteção contra a vitamina C. Então, nós temos a ferritina, e a ferritina, ela pega o ferro e previne a ferroptose, então não é a morte das células cancerosas, mas o jejum traz essa ferritina de volta para baixo, e agora não tem escape. Por isso que é sinergístico e aumenta. Então, quando nós usamos vitamina C, nós não vimos isso. E sobe um pouquinho em termos de toxicidade sozinha, não é grande coisa, mas com a dieta que imita jejum, especialmente só com a FMB, não é suficiente para matar os camundongos. Agora nós precisamos olhar para essas vias de escape com a fome. Então, depois nós fazemos o RNA-5 e agora nós vemos as vias de escape e estamos prontos ali a diminuir, como fizemos com a hormonioterapia no câncer de mama, triplo negativo. Ok, deixa eu começar as 1.500 perguntas que recebemos aqui.
and that's E because isso é some porque people are algumas cleaning them pessoas up. já removeram as perguntas aqui. One Então, uma question that came pergunta que would apareceu, be of que interest to seria block interessante IGF bloquear in IGF-1 order to para prolong prolongar a longevidade? Well, longevity, no. And this was the, Eu I think, acho seven que pharmaceutical foram companies 7 empresas found out the farmacêuticas que hard descobriram way da years forma ago difícil, anos by atrás, having drugs tendo that drogas que targeted tinham the alvo IGF-1 do receptor, and as you may remember, IGF-R they e failed realmente miserably. falhou And nobody e knows ninguém why they sabe failed, por que right? But falhou. probably Falhou because feio. Mas IGF-1 provavelmente is porque essential. IGF-1 é And essencial. so, Então, potentially, they were potencialmente, eles estavam decreasing diminuindo immune o function, sistema because now imune, né, a you're função blocking IGF-1 imune. in Você cancer está cells. bloqueando as células This is why we're saying cancerígenas, mas differential effect. isso, You're estamos also blocking bloqueando também o IGF-1 IGF-1 nas in células B-cells, T. right? You're Você está blocking bloqueando ali nos IGF-1 monócitos, nos in macrófagos, dendritic nas cells. células And so dendríticas. this, Então, the o patient that paciente, those nesses trials, estudos, several eles doing estavam worse, right? pior. They stopped E eles prematurely. começaram Yeah, so prematuramente. the E a answer is resposta é no. não. Eles interromperam, né, Not prematuramente. IGF-1, Não but IGF-1, definitely mas com growth certeza hormone, fator de right? I crescimento. showed you now we de have data from crescimento. people Eu mostrei and dados from de mice and pessoas, from rats. de ratos, If de you block growth camundongos. Se hormone, você bloquear mice o fator de live lots crescimento, longer, os camundongos many duram less mais, com diseases, menos doenças. because now Porque agora growth o hormônio hormone de does not crescimento não prevent local evita IGF-1 production. So you produção allow de the local IGF-1. production of Então você IGF-1 to occur, deixa essa and produção that's enough local for com most cells to get IGF-1 by, e isso, including the immune inclusive, system as cells. But células those do guys that sistema you studied, they measure what, 1 imune. meter? Esse pessoal que você You know estudou those tem 1 metro. 1 meter, most of Eles them is têm mais about ou a menos meter, 1 right? metro, So né? they Então live long, eles but it's about a vivem meter. mais tempo, mas tem 1 Because metro. they're Mas born eles with it. nascem. Nobody says- Não, entendi. Theoretically, Teoricamente, you can poderíamos até intervene fazer uma later, intervenção mais so tardia, com as drugs, right? drogas. Say, Você pode you ter have a uma drug, droga, or você you have pode a ter dietary a intervention. intervenção de uma So growth will dieta. normalize, Não é? Você and cresce then para intervene, right? um tamanho So that's- normal e aí você faz a intervenção. É isso que ainda não foi feito ainda. One of the Uma questions das that was perguntas asked is how feitas é FND como essas affects the microbiome. dietas que imitam jejum afetam o microbioma. Yeah, so we did, Bom, nós fizemos, nós publicamos estudos inflammatory bowel sobre disease, a doença and then we showed inflamatória that this intestinal, microbiome, mostrando o the effect of the efeito FND, dessas the microbiome dietas ao was very microbioma. important E isso era muito to, importante para protecting proteger mice os against camundongos contra a inflamação. Sim, inflammatory a bowel doença disease. inflamatória intestinal. And so, Então, nas pessoas foi um pouquinho mais difícil, porque quando nós olhamos para os estudos clínicos, se nós dermos para os pacientes tempo suficiente para voltar para a sua dieta normal, quando nós verificamos de novo, o microbioma já mudou de novo, já voltou ao que era. Então é difícil ver. Provavelmente você precisa de um grupo grande de pessoas para detectar essa diferença. Mas enquanto eles estão nessas dietas que imitam jejum, You mentioned bom, você about not eat a lot of eggs. One of the questions here was, what's your opinion about protein from eggs and whether or not vitamin D supplementation increases longevity? Bom, ovos, nós falamos de 2 ou 3 por semana. Por que isso? Porque no New England Journal of Medicine, 2 ou 3 por semana. Nossa, eu estou deixando tudo para a fundação. 50% para os meus filhos. Na verdade, se vocês pensarem nas pessoas que respondem, pelo que eu me lembro, geneticamente só 1/4 das pessoas são sensíveis a colesterol do alimento. E os outros 3/4, não sei se é bem isso. Mas eu acho que foi uma meta-análise que saiu no New England Journal of Medicine. Mais de 3 ovos por semana estavam associados com aumento de mortalidade. E é por isso. Então pode ser só a parte branca do ovo? Não, ninguém sabe. Eu vou começar a fazer isso, vamos ver como é que fica. One question here. Tell us about Sobre vitamin D. vitamina Any D, role tem algum in keeping it a papel bit de higher? manter a vitamina There's a D mais tendency alta? Tem today uma tendência that hoje, most a maior parte dos studies suggest you estudos should sugerem que take você vitamin D deveria to keep it tomar between vitamina 40 D and entre 60. 40 e 60, the esse normal limit is limite. about O limite 20. normal é 20. Mas Many muitos studies suggest that higher estudos levels sugerem may be beneficial, níveis mais even altos, reducing que são cancer, benéficos, reducing que reduz infections because câncer, modulation infecções, immune porque system. modera Can you comment o on sistema that? imune. Você pode Yes, so comentar there's lots of isso? studies Sim, tem muitos on that. estudos And e one tem new um one in novo em people showing pessoas actually mostrando ali telomere length o increasing aumento do comprimento after
do telônio, então, depois de suplementação com vitamina D. Então, eu diria que você tem razão, porque você tem vitamina D normal e aí eles ficam no sol, tem o suficiente e depois não tem necessidade de suplementar. Mas se alguém tem um teor baixo de vitamina D, aí deveria suplementar sim. Porque agora estamos indo de maneira diferente ao que nós fazemos em relação ao sol e alimentos. Algumas pessoas nunca se expõem ao sol, então de repente precisam de 15, não é, de suplementação. E isso vai dar problema para alguém em algum momento. Tem uma pergunta que é sobre o risco dos atletas, que têm um alto consumo de calorias e proteínas, mas eles também queimam bastante. Como é que você coloca exercício nessa equação de longevidade? Eu acho que, na verdade, é isso que a pergunta quer dizer. Bom, exercício é importante, mas eu acabei de pegar esse slide de um grupo de pesquisa, Ambrosetti, lá da Itália, e eles estavam mostrando os alimentos ruins que eles removem 8 vezes mais dias saudáveis do que baixo nível de exercício. Então, isso é sempre o que eu achava mesmo. Eu sempre falo de 1 a 5, mas isso mostrou que era 1 a 8. Então, exercício é muito importante, mas parece que não está nem próximo à alimentação, ao poder da alimentação contra as doenças. Tem uma pergunta, desculpas, que é tão científica, tão complicada, que é melhor fazer essa pergunta direta. Mas tem uma outra pergunta aqui. Nós sabemos que as células cancerígenas têm o efeito Werber. Então, as células cancerígenas, apesar de terem oxigênio, terem tudo, sempre produzem lactato, ácido lático, que também reduz o pH do meio ambiente, e é um dos mecanismos, né, onde as células T não funcionam bem, com pH baixo. Então, como é que as células cancerígenas gostam de produzir ácido lático para sobreviver no sistema imune? A pergunta aqui, mas FMD, essas dietas que imitam jejum, será que nós podemos mudar isso, mudar as células cancerígenas com essa dieta, ou continua esse efeito? Nós não queremos que eles mudem, né? Não queremos. É exatamente o que você quer, que as células cancerígenas continuem a fazer isso, porque senão não é mais sustentável. E depois, o que nós chamamos de anti-Werber, então eles tentam voltar à mitocôndria, mas não conseguem, porque agora metabolicamente já mudou. Então não existe um uso eficiente da mitocôndria, porque evoluiu, igual a paticolítica, né? Então nós queremos que elas fiquem presas no módulo de glicose. Agora você diminui a glicose, as células tronco cancerígenas, é só a glicose que já está matando elas, porque elas estão ali com uma alta produção, um fluxo alto, né, de glicólise. Sim, e por isso que nós pedimos exames PET com glicose, com radiação, com materiais radioativos, né? Porque as células cancerígenas, elas realmente vão bem com muita glicose, né? E a maior parte das células tem muita glicose dentro das células cancerígenas. Existem exceções, é claro. Nós acabamos de explicar que deveríamos ingerir menos proteína animal quando somos jovens, e depois falamos de vias mTOR, trazendo câncer no futuro. Então, pelo que eu entendi, como é que nós devemos começar a fazer isso? Então, adolescentes? Essa é a pergunta. Quando? Não adolescentes. Eu acho que é menos, mas é 0,8 por quilo de peso. Tem que ser suficiente, aminoácido suficiente. Então, se alguém come legumes o dia inteiro, isso não vai ser suficiente. Se for mais ou menos 3/4 ou 2/3 não legumes, não é? Deve ser sementes ou grãos integrais, aquelas sementes que têm altos níveis de metionina, e crianças
provavelmente é melhor ter uma dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é muito mais segura. As pessoas mais idosas e mais jovens, isso já foi estudado em grandes estudos, 50, 60 anos. E muitas pessoas cresceram ali com essa dieta mediterrânea. Então, nós não achamos que é a melhor, mas nós não sabemos qual que seria a correta, até nós termos uma ideia clara do que seria ainda melhor. Então, nós temos uma ideia boa ali, nos 0,8 gramas por quilo por dia é seguro, não tem nenhuma associação médica dizendo assim que isso é ruim para você. Mas agora tem muita evidência de que você vai viver mais tempo utilizando isso. Os níveis de proteína têm que ser suficientes, mas não passe muito. E agora, infelizmente, tem muitos podcasts, pessoas, né, que não sabem nada sobre a bioquímica do corpo, falam de 2 gramas, doses muito altas de proteína, e isso vai ser bem prejudicial, já está sendo bem prejudicial. E eu acho que isso é uma boa discussão. Eles falam de câncer coloretal e câncer de mama, estamos começando a ver isso em pacientes com 20 anos. Né? Pode ser por causa dessa loucura de proteína, porque nós olhamos também para crianças italianas que estavam ingerindo 2 a 3 vezes mais proteínas do que qualquer pediatra recomendaria. E sem perceber, porque nós perguntamos para o pediatra, né? O pediatra falou, não, meus pacientes estavam ingerindo, deixa eu explicar o que está acontecendo. Eles vão para a escola e recebem carne, aí eles vêm para casa e recebem carne de novo. Na escola e em casa eles estão dando porções de adultos de carne. Então agora você ingere, né, sei lá, frango, carne, né, 2 vezes por dia, e a porção maior, né, os pais falam assim, coitadinho, não está comendo direito, não é igual eu, né? As crianças, né, 10 quilos ou 15 quilos, eles precisam de 15 gramas de proteína, não 30 ou 40 gramas. Então eu acho que os dados são coerentes com isso, e isso vai trazer esse câncer mais e mais cedo. Por isso que vemos câncer em pessoas de 30 anos, mas não sabemos. Isso é uma explicação possível, né, para pessoas com 30 anos que têm câncer. Uma pergunta interessante, se você fosse aconselhar uma pessoa, quando que ela deveria começar a fazer essas dietas que imitam jejum, né, essas FMDs? Eu acho que 20 anos, especialmente porque agora muitas pessoas com 20 anos, nos Estados Unidos, na Itália, não tem muita gente com 20 anos aqui, não é? Bom, eu estou na fase terminal, então eu entendo isso, mas com 20 anos, né, não tem muito. Pessoas com 20 anos já começam a ser obesas, estão com sobrepeso. Antes não existia isso, mas agora tem muitas crianças, e até crianças mais jovens que 20 anos. Então eu acho que, claramente, metabolicamente falando, né, quanto mais cedo, né, mais 20. Não queremos que pessoas com 15 anos comecem. Né? Nós tivemos um estudo na Itália, em Nápoles, 14 a 18 anos de idade, né? E vamos ver. Então, a ideia nesse estudo em Nápoles, se nós começarmos mais cedo com essas dietas que imitam jejum, de repente podemos educar o cérebro de um adolescente para se adaptar e ingerir alimentos mais saudáveis para o resto da vida, né? Sei lá. Últimas 2 perguntas em relação à sarcopenia. Muitas pessoas estão preocupadas com sarcopenia, mas você mostrou claramente que as pessoas fazem 5 dias dessa dieta e ainda mantêm uma boa carga muscular. Isso é da sua experiência também? É, a experiência de 5 estudos clínicos, não é? Então, agora, o mais recente que nós fizemos na Universidade de Roma, infelizmente, eu pedi para eles utilizarem DEXAs e eles não usaram, mas eles mostraram 7 quilos de ganho. Eu não acredito e provavelmente realmente não foi o caso, eu acho. Mas eles mostraram que, por exemplo, quando eles usam a dieta mediterrânea, nós temos ali perda de massa, e com FMD de massa magra, né? E com FMD não teve perda de massa magra. E a última pergunta, tem muitas pessoas
que não conseguem aguentar essa dieta sem matar alguém. Então, depois de 6 horas, eles estão com uma fome de matar alguém, né? Se não conseguirem comida. Então, os agonistas de GLP-1, será que eles podem ser utilizados para facilitar, para que essa pessoa faça o jejum ou não? Eu acho que é uma pergunta muito boa, e como você sabe, Ana Bacarin tem feito isso no Brasil. Nós adoraríamos fazer esse estudo de maneira oficial, onde nós utilizamos ou a microdosagem ou o agonista do receptor GLP-1, e só utilizar o suficiente, porque nós vemos pessoas, por exemplo, diabéticas, com uma regressão, e estamos basicamente dizendo, então, assim que o médico sente que você não precisa mais dessa dieta, aí você se livra, aí você continua sem. Mas se o paciente continua com fome, aí de repente você precisa utilizar ali durante um bom tempo. Eu acho que, obviamente, tem um lugar para drogas, não é? Mas eu acho que agora elas estão sendo super utilizadas, não é? Só uma forma fácil de fazer. 5 dias, é uma coisa de 5 dias. Se eu me lembro, então, 700 calorias no primeiro dia, isso, 700, 11 mil. Não, 1.100 calorias, desculpa. 1.100. Para câncer é menos, isso, exatamente. Para pacientes de câncer, 700 no primeiro dia, 600 no segundo, nos outros, não é? Isso é geralmente, pelo menos a minha nutricionista diz isso, 10 nozes com alface em volta e talvez 2 pepinos, não é? Só para decorar o prato. E ela me mostrou um dia, eu falei assim, eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu não consigo, mas eu acho que isso implica que você precisa fazer isso o tempo todo. Então você pega câncer, né? Você está com câncer. Eu entendo, porque nós não temos a demonstração, nós não sabemos. Estamos começando a ter dados muito bons, mas ainda não sabemos. Mas se nós pudéssemos demonstrar que a imunoterapia funciona, todo mundo vai fazer, não é? Você vai dizer assim, você quer comer um sanduíche, não é? Então é só uma questão de mostrar no estudo clínico, não é? A conformidade é bastante boa, né? 60% a 80%. A Veniere tem 90% de aderência. E eles seguem o paciente, são pacientes oncológicos, então eles fazem o acompanhamento dos pacientes. Agora, todos os outros é uma história diferente, mas eu sempre falo sobre exercício. Com 50 anos, as pessoas não se exercitam. E nos anos 50, desculpa, as pessoas não se exercitavam. E aí surgiu a parte aeróbica, né? Exercício aeróbico. E os médicos falaram assim que, não, você vai morrer. Ele era médico. Vocês vão morrer. E os colegas falavam assim, não, você vai matar pessoas com esse exercício aeróbico. E adivinhem só, agora, 60, 70 anos mais tarde, 50% dos americanos, europeus e acho que até brasileiros, eles fazem 150 minutos de exercício por semana. Isso é bastante. E aí você compara isso com 3 ciclos de FMD por ano, 15 dias por ano, eu acho que é mais difícil fazer 150 minutos por semana de exercício comparado com 15 dias por ano de dieta que imita jejum. Mas eu entendo. Por isso que ter GLP-1, isso poderia ajudar, né, na inibição. Seria mais fácil com a fome. Senhoras e senhores, precisamos concluir. Walter, muito obrigado, foi fantástico.